Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o que foi morto e reviveu. Sejam bem-vindos, boa tarde, paz seja convosco. Estamos na série As 7 Igrejas da Ásia e hoje vamos falar sobre a igreja de Esmirna. Graças a Deus. Vamos lá, minha gente. Onde ficava essa igreja? Esmirna. Quem era o pastor local? Quais as lições que nós temos a aprender com a igreja de Esmirna? O que são ou quantas foram as perseguições imperiais? Epa, vamos que vamos falar um pouquinho sobre Esmirna. Deixa eu passar aqui. Glória a Deus. Bem, antes de continuar, como cada uma das igrejas, teoricamente, também significa um dos períodos da história da igreja, ou da história eclesiástica. Então, nesse caso, Éfeso seria o período da igreja apostólica, até o ano 100. E Esmirna, o período da igreja perseguida. Por isso eu indico para vocês hoje esse livro, O Livro dos Mártires. Inclusive eu não projetei, mas se quiser depois eu coloco um link para quem quiser adquirir no Mercado Livre, né? Eu uso esse livro em muitos seminários. Esse livro fala apenas dos mártires. É uma história da igreja voltada para aqueles que foram martirizados. Tem muita informação nesse livro de John Fox. Tá certo? Vamos que vamos. Mais uma vez quero ler esse versículo que diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas na profecia, porque o tempo está próximo. Aí está o mapa das 7 igrejas da Ásia. João estava aí nessa bolinha amarela, na ilha de Patmos, onde ele teve a visão. E a igreja de Esmirna está logo ali acima, depois da igreja de Éfeso. Éfeso aqui embaixo, logo acima Esmirna, certo? E João é convidado a escrever essa carta. Os 7 castiçais são as 7 igrejas e as 7 estrelas são os seus pastores. Carta à igreja de Esmirna. O período dos mártires seria do ano 100 até o ano 313, ou período da igreja perseguida, como também costumamos dizer didaticamente nas aulas de história da igreja, do ano 30 ao ano 100, igreja apostólica, e do ano 100 a 313, com o fim da perseguição, com o edito de tolerância de Constantino, temos então o período dos mártires, ou o período da igreja perseguida, 100 a 313. Vamos que vamos. Bem, hoje essa cidade de Esmirna é uma bela cidade, tá bom? Eu quero em breve visitar. Olha aí que cidade bonita. Glória a Deus. E a carta começa assim: Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Vamos fazer o seguinte, vamos ler a carta toda, tá? Vamos ler rapidamente a carta toda, aqui, ó. Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. Grave isso. Tu dizes: eu sou pobre, eu digo que você é rico. Tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus, dos que se dizem judeus, e não são, mas são da sinagoga de Satanás, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais, deixa eu me achar aqui, para que sejais
Eita Jesus. Não temos, lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Que interessante. Vamos falar um pouco sobre Esmirna? Vamos que vamos. Glória a Deus. Vamos lá. Bem, essa cena é do filme Apocalipse de João, e o versículo 8, que é o primeiro da carta, né? Fala, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Olha que mistério. O que o Senhor vai dizer lá na frente, que nós lemos, é ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Para todas as igrejas, a forma como Jesus se apresenta tem a ver com aquilo que a igreja está precisando. Entendeu? Por exemplo, a Laodiceia, ele diz, diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Ele começa dizendo, eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Entendeu o mistério? E aqui para essa igreja, ele está dizendo, você deve ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Aí ele se apresenta como aquele que foi morto e reviveu. Ou seja, se vocês morrerem, eu ressuscito vocês. Não desistam. E vai dizer no final da carta, a carta, no caso, a igreja de Esmirna, vai dizer no final que aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, pode ser entregue aos leões, pode ser entregue aos touros, às feras, mas não desista, porque a segunda morte não tocará em vocês. Eita glória! Vamos lá, minha gente. Coisa boa, hein? Tem muita coisa importante aqui para nós aprender. Bem, quem era o pastor de Esmirna? Segundo a tradição, era Policarpo. Policarpo é um grande homem, conhecido como um dos pais da igreja. Policarpo foi discípulo de João. Todo João é gente boa, né? Imagina aquele que inclinou a cabeça nos ombros do mestre. Pois bem, o Policarpo havia sido discípulo de João. Ele foi discipulado por João e Maria, porque quando Jesus estava na cruz, ele disse, mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E o Policarpo teve o privilégio de ser discipulado por João e Maria, mãe do Senhor Jesus. E ele foi martirizado, está naquele livro dos mártires que eu mostrei. Ele foi martirizado no ano 155, no governo de Marco Aurélio. O procônsul, aquele que foi executar, que foi dar notícia para ele, disse, olha, você vai ser executado, você é um homem bom, apenas acende aqui o incenso, adora o imperador, depois você vai embora, você pode continuar sendo cristão. Eu faço de conta que não vi. Ele disse, sirvo o meu Senhor há 86 anos e ele nunca me negou. Como negaria o meu Senhor e Cristo? E assim ele foi martirizado. Ele foi queimado na fogueira e, conta a tradição, tem o livro dos mártires e tem a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Dizem que o fogo pegou em volta da sua estaca, ele estava preso numa estaca, mas o fogo não queimava. E aí veio um carrasco e executou ele, para que o fogo pudesse pegar. E primeiramente Deus deu um sinal. O fogo ficou em volta de Policarpo e não pegava nele. Essa é a história desse grande homem, pai da igreja. E, segundo a tradição, provavelmente nessa época era ele o pastor de Esmirna. O 2,9 diz, eu conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Olha que interessante. Nós vamos fazer um paralelo daqui a pouco, né?
que para a igreja de Laodiceia, a igreja diz: eu sou rico, Jesus diz: tu és pobre. Para a igreja de Esmirna, ela diz: eu sou pobre, Jesus diz: mas tu és rico. Aleluia. Eu conheço. O que é que o Senhor conhece? As tuas obras. Amém? Não precisa você postar na internet. Deus conhece as tuas obras, tá? Às vezes a gente posta alguma coisa o nome está dizendo, né? É mídia social, é para os amigos, para alguma coisa, para se alegrar e muitas vezes até para evangelizar. Mas do ponto de vista da recompensa, do galardão, a gente não posta para se amostrar, porque Deus conhece as nossas obras. Eu conheço a tua tribulação. Você está sendo atribulado, oprimido pelo inimigo. Eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Essa pobreza aí é terrena. Aleluia. Eu conheço os teus perseguidores. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor conhece. O Senhor conhece. A Bíblia diz lá em Êxodo que o Senhor conhecia as dores do povo de Israel e por isso desceu para livrar. Por isso desceu para efetuar o livramento. Foi no momento que o Senhor chamou o seu servo Moisés. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 16, diz assim: e Elisama, e Eliada, e Elifelete. É mistério isso aqui, tá? Segundo Samuel 5,16, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Depois eu conto para vocês a história de uma profecia, um profeta que bateu na minha coxa e me entregou esses 3 nomes. Elisama, Deus sabe. Eliada, Deus conhece. Elifelete, Deus livra. São 3 nomes com significado. Ou seja, o Senhor conhece as tuas obras, Ele sabe exatamente o que está acontecendo, assim como sabia o que estava acontecendo com o povo de Israel lá no Egito, e Ele desce para livrá-los. Bem, aqui está uma cena muito comum na época de Esmirna, época da igreja perseguida. Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. 10 dias, segundo boa parte dos teólogos, eu acredito nessa teoria. Esses 10 dias estaria se referindo às 10 perseguições imperiais. Eu vou mostrar aqui quem foram os 10 perseguidores do Império Romano, né? Imperadores que perseguiram diretamente a igreja. Teve alguns que não perseguiram, tá? Deixaram o culto à vontade. Mas esses 10 perseguiram de forma ferrenha. E é possível que esse versículo esteja se referindo às 10 perseguições. Eles eram soltos aí no Coliseu Romano e eram devorados por tigres, por leões, por touros. Tem vários testemunhos. Naquele livro dos mártires você vai encontrar as narrativas de vários que morreram assim, tá? Então veja bem, fazer uma comparação aqui entre Esmirna e Laodiceia. Esmirna está aí, ó, congregando no meio das pedras, do lado do rio, e Laodiceia está aí, toda de ouro, uma cúpula linda, com janelas de cristais, mas a glória de Deus, que é bom, já foi embora há muito tempo. Um dia eu estava numa caravana missionária, falar nisso, quinta-feira nós estaremos viajando para São Pedro dos Ferros. Alô, meus irmãos, pastor Wellington, São Pedro dos Ferros, estamos chegando aí, hein? Em nome de Jesus, vamos passar 3 dias naquela cidade. E eu estava na cidade de Ibitirama, e combinamos para domingo de manhã fazer uma manhã missionária. E era longe de onde a escola de onde nós estávamos até o ginásio da prefeitura, que ia ser o evento. E eu andei com um projetor, com a Bíblia pesada, acho que era essa daqui ou outra, de uns 10 quilos, e andei quase 1 quilômetro. Quando cheguei lá estava tudo fechado, e eu fiquei muito revoltado com o pastor. Falei: pastor, eu ligava, dava fora de área, e eu observei que lá dentro não tinha colocado as cadeiras, não tinha nada. E o horário deu, os irmãos começaram a chegar, e o negócio fechado.
E o pastor da cidade disse que ia abrir para a gente. E ele não chegou. Bem, o outro pastor, Mateus, que é um conselheiro, é um pai para mim, um homem de Deus. O pastor Mateus disse: João, vamos fazer ali na beira do rio. E eu, muito revoltado, querendo ligar o projetor de multimídia, querendo passar os slides. Eu falei: não, eu preparei uma aula, ele tinha que abrir, o pastor não podia fazer isso comigo. Resumindo, vou beber uma água para não ficar com raiva do meu pastor, meu amigo. Resumindo, nós fomos para a beira do rio. E eu ministrei a aula mais incrível, maravilhosa que eu já ministrei na minha vida. Em cima de uma pedra, eu ministrei a EBD e os irmãos sentados à beira do rio, lá em Ibitirama. Foi maravilhoso. Então a igreja de Esmirna é como essa daí que estava congregando nas pedras, dizia: eu sou pobre. Aí Jesus: mas tu és rico. E Laodiceia é como essa catedral aí, cheia de ouro, dizendo: eu sou rica. Aí Jesus diz: mas tu és pobre, tem mais nada da minha glória aí. Versículo 10 é o versículo que diz: nada temas das coisas que há de padecer, porque o diabo lançará e tereis uma tribulação de 10 dias. Já passei, repeti esse versículo. 10 dias pode ser essas 10 perseguições imperiais. Vamos lá ver quais são as 10 perseguições imperiais. Eu coloquei aqui, já estou com 16 minutos, não vou tomar muito tempo. Esse slide eu uso para ministrar aula de história da igreja. Aqui eu só vou passar rapidamente para os irmãos, tá? A primeira perseguição foi com Nero, no ano 67 depois de Cristo. Nero executou nada mais, nada menos do que Pedro e Paulo. A ficha dele é grande. Quando chegar no dia do julgamento final, ele mandou executar Pedro e Paulo, um após o outro, com um ano de diferença. Foi o primeiro perseguidor da igreja. A segunda perseguição foi com Domiciano, do ano 81 depois de Cristo. Durou alguns anos, eu não lembro agora quanto tempo, mas Domiciano foi aquele que jogou João no caldeirão de azeite. Domiciano foi o segundo perseguidor. João não morreu e ele ficou com medo de executar, porque ele caiu no caldeirão de azeite quente e não morreu. E aí o Domiciano ficou com medo e mandou ele para a ilha de Patmos, onde ele teve a visão do Apocalipse. A terceira perseguição já foi no ano 108 com Trajano. Nós temos vários testemunhos. Se não me engano, aqui está o de Perpétua e outras pessoas que foram martirizadas. A quarta perseguição com Marco Aurélio já foi em 162 depois de Cristo. Observe que de 108 pula para 162. Teve períodos que alguns imperadores não perseguiam os cristãos, mas teve uns que perseguiram de forma ferrenha, implacável. A quinta perseguição foi com Severo, 192. A sexta com Maximino, em 235. A sétima com Décio, 249. A oitava com Valeriano, em 257. E a nona perseguição com Aureliano, em 274. Isso é os dois nomes iguais, peraí. Não, é Valeriano, é a oitava. A nona é Aureliano. E a décima perseguição, essa foi a pior de todas. Foi com Diocleciano. Diocleciano é aquele cara que manda erigir um monumento na praça e manda escrever: em homenagem à extinção da praga chamada cristianismo. Ou seja, se os outros perseguidores não conseguiram até agora, eu vou conseguir. Eu vou acabar com essa raça. Eu vou acabar com os cristãos. Por isso eu digo para vocês, quando você vê gente com muita raiva de Israel e com muita raiva da igreja, são pessoas que têm um espírito maligno, um espírito de Diocleciano, um espírito de anticristo, um espírito de morte, uma vingança maldita, né? E Diocleciano queria acabar de qualquer jeito. Mas Diocleciano não existe mais e a igreja continua de pé para a glória do teu nome, né? É o mundo perseguindo e a igreja de pé, de pé, de pé. É isso aí? A igreja não se dobra. É isso aí. E um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, ele disse o seguinte: pode matar, porque o sangue dos mártires é a semente da igreja. Um outro mártir chamado Inácio de Antioquia, também conhecido como Inácio de Roma,
Quando os leões vinham, ele disse: pode vir, sou trigo de Cristo, quero ser moído, para que eu possa ser achado pão puro. Ou seja, o sangue dos mártires é a semente, era o combustível. Quanto mais matava, mais a igreja perseguida crescia. E entenda, o período que a igreja mais cresceu foi do ano 100 a 313. Um crescimento assombroso, a ponto do imperador Constantino, além de assinar o edito de tolerância, ele se converte, alguns não acreditam na conversão dele, mas o fato é que os cristãos cresceram muito. Perguntaram para Plínio, um moço, faz uma pesquisa, vê quem são esses cristãos. E o Plínio moço respondeu ao imperador: imperador, eles estão no campo, eles estão nos palácios, eles estão no exército, eles estão em toda parte, eles estão no Senado. Haviam crentes convertidos em todos os segmentos do Império Romano, porque o sangue dos mártires era a semente da igreja. E o versículo 13, versículo 13 não, o pastor João Délio está cansado. A página 13 do livro dos mártires tem isso aqui, ó. Nessas ocasiões, os cristãos caminhavam para o martírio coroados com guirlandas de flores. Aleluia. Por elas recebiam no céu imarcessíveis coroas de glória. Dizia assim também: perseguições sobre a terra e orações no subsolo. Ou seja, alguém disse: a nossa vida, nosso dia a dia é esse aqui, irmão. É perseguição em cima e oração embaixo. A gente não tem descanso. Se sair, nós morremos. Então, quando nós podemos, nós estamos no subsolo do cemitério, nas catacumbas de Roma, orando. Aleluia, aleluia. O que era essa guirlanda de flores, irmã Vera? Quando chegava a hora deles entrarem naquele coliseu, aquela turma que ficava para a próxima colocava flores na cabeça dos irmãos, uma guirlanda de flores, abraçava, orava por eles e dizia: vai, meu irmão, vai na fé. Quando você cruzar a linha de chegada, quando você passar além do Rio Azul, o Senhor vai trocar essa coroa de flores por uma coroa de glória. E o irmão entrava no Coliseu, glorificando, exaltando o nome do Senhor, as feras vindo, os leões devorando, e eles cantando e glorificando o nome do Senhor. Essa é Esmirna. Essa é a igreja perseguida. Essa é a igreja que não teme nem a morte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Desde aqueles mártires do Coliseu até esses homens assassinados pelo covarde Estado Islâmico há pouco tempo atrás, eles são almas preciosas que terão um destaque especial de Deus, porque foram martirizados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a promessa para a igreja de Esmirna é essa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa expressão está em todas as cartas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Esmirna, quem está escrevendo, aleluia, glória a Deus, é aquele que foi morto e reviveu. Esmirna, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esmirna, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Entendeu? Está tudo interligado. Da forma como Jesus se apresenta até a promessa de bênção está interligado. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vamos vencer? Vamos vencer em nome de Jesus. Amanhã não, que amanhã é sábado, mas segunda-feira vamos falar da igreja de Tiatira. Amém? Essa live tem abençoado a sua vida? 25 minutos. Vamos lá? Se tem, compartilhe com mais alguém. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que dedicou seu tempo precioso, esses 25 minutos aqui nessa tarde, para aprender a tua palavra. Que a tua bênção, a tua graça seja sobre o lado de cada um dos teus filhos e que eles sejam fiéis até a morte para receberem a coroa da vida e para não participarem da segunda morte, mas vencerem pela fé. Eu oro pela cidade de Jerusalém, ó Deus, para que o Senhor guarde e proteja. Eu oro pelo Brasil, para que o Senhor cumpra Gênesis 12:3, abençoarei os que te abençoarem. Que assim seja. Eu oro em nome de Jesus. Boa tarde. Paz seja convosco, Esmirna. Ser fiel até a morte. E o Senhor vai te dar a coroa da vida. Aleluia.